Ok, então vamos lá, sexto ano. Para a gente fazer uma revisãozinha rápida, assim, nós temos vários sistemas no nosso corpo. Sistemas são órgãos que estão trabalhando juntos para a mesma função. Então, meu sistema digestório, a boca que mastiga, o esôfago para deglutir, o estômago para dissolver, o intestino delgado para absorver os nutrientes, intestino grosso para eliminar o que não foi usado na forma de fezes. Então, nós temos vários órgãos trabalhando em conjunto. E todos eles trabalham em conjunto entre si. Por exemplo, para que eu tenha energia, o meu sistema respiratório tem que queimar a glicose através do oxigênio que ele obtém do ar. Porém, essa glicose, ela vem do alimento. Quem processa é o sistema digestório. E quem carrega é o sistema circulatório pelo sangue. Então, meu corpo todo funciona integrado. Agora, quem manda nisso tudo? É o sistema nervoso. E a gente vai falar nele agora rapidinho, tá? Porque o sistema respiratório, ele produz a energia para as células através da respiração. O sistema digestório fornece nutrientes. O sistema excretor ou excretório, que é pela urina, tira as toxinas. O reprodutor produz novos seres para a espécie não entrar em extinção. O sistema sensorial, a gente vai falar dele, conecta a gente ao mundo. E nós temos também o sistema nervoso que comanda tudo isso. E temos o endócrino, que produz hormônios, que são substâncias mandadas pelo sistema nervoso, que fazem o meu corpo funcionar arrumadinho. Então, vamos lá. Lembrando, o sistema nervoso, se alguém tiver dúvida, é só falar, tá, gente? Interrompe. O sistema nervoso, ele é formado por duas divisões. O sistema nervoso central, né? O nome já diz, central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinal e pelos nervos, que é o periférico, né? O sistema nervoso periférico, os nervos. Então, o sistema nervoso central, ele tem o encéfalo, que é dividido em cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, medula, oblonga, né? E a medula aqui que vai sair. Então, o meu encéfalo, ele tem uma parte muito grande, que é o cérebro, que é responsável por raciocínio, é responsável pela memória, é responsável pelas emoções, pelo controle dos sentidos, né? Pelos atos voluntários, pelo pensamento, raciocínio, isso tudo no encéfalo. Por isso que quando a gente fala de sistema nervoso, normalmente a gente não fala encéfalo, a gente fala cérebro, porque é o que a gente mais usa realmente. E junto dele temos outras partes, como o bulbo e o cerebelo, por exemplo, que vão ser responsáveis por controlar tônus muscular, a força do músculo, contração, respiração, circulação, mas isso tudo trabalha em conjunto. Partindo do encéfalo, a gente tem, ó, passando dentro da nossa coluna vertebral, né, um órgão importantíssimo, que é a nossa medula. A medula, ela é responsável pelos atos reflexos, que são o quê? Coisas involuntárias e rápidas. É aquele lance do botei a mão na panela, tirei, né? E como é que acontece a comunicação disso, do nosso sistema nervoso central, com o meu corpo? Através dos nervos. Os nervos que partem daqui, ó, daqui de cima, né, do meu encéfalo, são os nervos cranianos, e os que partem da medula são os nervos espinais. Eles vão para todo o nosso corpo, tá? E eles fazem a comunicação. Como? Eles pegam o estímulo, né? A panela quente é o estímulo. Leva para produzir a resposta e traz a resposta de volta. Ou, por exemplo, eu estou com sede, eu vou fazer uma coisa que eu estou pensando, não é reflexo, mas eu estou tendo nervos me comandando. Então, eu recebi o estímulo da sede, processei na minha parte cognitiva e pensei que eu tenho que pegar água. Então, o ato de eu fazer isso aqui, ó, pegar, né, a minha garrafa, mesmo pensando, são nervos. Esses nervos, então, pegaram aqui, ó. Isso aqui é meu estímulo, pegar a garrafa, processei a resposta e mandei de volta. Pegar, né? Então, isso tudo
é comandado e os nervos fazem. Oi, Julita. Os nervos fazem essa conexão. E por conta do trabalho deles, eles têm nome. Nervos que captam os estímulos, eles são chamados de nervos ou neurônios sensitivos. Os nervos que produzem um movimento são nervos ou neurônios motores. E os que fazem os dois, né, processam a resposta aqui na minha medula, são os neurônios mistos, tá? Então, isso é a minha divisão do sistema nervoso. Agora, tudo bom, amor? Qual é a unidade básica formadora? Alguém lembra? Qual é o nome da célula que forma todo o nosso sistema nervoso? Seja central ou periférico, qual é o nome da célula? Alguém lembra? Cérebro? Neurônio, a célula. Tá. A célula é o neurônio, lembra? É o neurônio. E o neurônio, Nicolas, eles, apesar de formarem todos os órgãos são formados por essa célula, inclusive os nervos, e o neurônio, ele faz com que o estímulo nervoso, o impulso nervoso, que é essa mensagem, esse estímulo, passe de um neurônio a outro, da pontinha do meu dedo até chegar aqui. Bom, tinha que ler neurônios mistos. Os neurônios mistos são os que desempenham as duas funções, tanto de sensitivo quanto de motor, são os que trabalham na medula produzindo respostas. Tá? E aí, gente, olha só. Se o meu impulso nervoso... Existem mais tipos de neurônio? Sim, eles são... porque os nervos, eles são formados por neurônios. Então, tem livros que chamam de neurônio motor. Tem livro que chama de nervo motor, tá? Mas é a mesma coisa. Eu prefiro usar a palavra nervo, que o nervo motor e nervo sensitivo não confunde com o neurônio que não está formando nervo. Por exemplo, o neurônio que está formando meu encéfalo, tá? Apesar do livro trazer, não é errado, o livro ele traz para a gente a palavra neurônio sensitivo, neurônio motor, eu prefiro usar a palavra nervo, tá bom? Então, gente, olha só. Oi? Professor, ano passado eu estudei que em algumas ocasiões os neurônios não mandam a mensagem direto para o cérebro, então mandam para o músculo. Aí quando forma um rosto assim, você não lembra por causa que mandou para o músculo, é isso? Repete para mim. Os neurônios... Tem algumas ocasiões que os neurônios, eles não mandam a mensagem para o cérebro. Se você bateu, manda para o músculo. É por causa disso que quando você bate, você não lembra porque mandou a mensagem para o músculo e não para o cérebro? Não, olha só, ele manda a mensagem, ele manda para a medula e para o músculo, por quê? Para ser mais rápida, tá? Agora, a mensagem ela é involuntária, então ela é mais rápida, tá? Não é porque não seja para o cérebro, não, tá bom? Ela vai para a medula só para ser mais rápida, tá? E olha só, vamos pensar aqui. Eu tenho neurônios, né? Quer dizer, nervos, eu prefiro chamar de nervos para não confundir. Daqui até aqui. Botei a mão, tá quente, tirei, tá. Ou seja, a informação, o estímulo, o impulso nervoso passou, né, de um para o outro. Poxa, mas eles não se tocam. Ora, se eles não se tocam, como que pode o impulso nervoso passar? Se os neurônios não se encostam, eles têm um espaço entre eles. Esse espaço é chamado de sinapse ou fenda sináptica. Ora, então como é que eles vão fazer essa passagem? Existem umas substâncias especiais produzidas, né, por todo o nosso sistema nervoso, chamada de neurotransmissor. O neurotransmissor são substâncias químicas que funcionam como um barquinho. Tá escutando não, Laura? Eu vou chegar meu computador mais perto um pouquinho. Ver se agora vocês conseguem. Laura, tenta sim. Tia, pra te escutar. Vocês estão conseguindo? Dá pra te escutar, tia. Muito bem. Então, de repente, eu dou a Laurinha.
Ou aperta o F5, o Gustavo me ensinou isso. Eu agora tudo então aperto o F5. tem que apertar o F5. Então, essas substâncias, chamadas de substâncias neurotransmissoras, elas ficam no meio dos neurônios. E aí, ó, tem um estímulo aqui, e tem um neurônio aqui e outro aqui. Essa substância está aqui no meio. Ela funciona como um barquinho. Ela que leva o impulso nervoso de um neurônio para outro. E aí vai passando. Então, vou botar a mão na panela quente, essa sensação de dor, ela vai passando de um neurônio para o outro, né? De um nervo para o outro. Como? Através dos neurotransmissores. Os neurônios não se tocam, né? Neurônios, estou falando neles porque são eles que formam os nervos. Então, eles estão aqui, ó. Para passar, como é que faz? O neurotransmissor, essa substância química, faz igual um barquinho. Ele pega o impulso daqui e traz até esse. E aí o meu sistema nervoso vai todo ele funcionando, tá? Agora, o meu sistema nervoso periférico, né, que é formado pelos nervos, ele tem uma subdivisão, que é o sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele que funciona sozinho. Ó, o Gustavinho chegando. Oi, Gustavo. Ele funciona, tá... E aí, Laurinha, tá me ouvindo? Deixa eu botar aqui no chat para ver se a Laura tá me ouvindo. A Laura falou alguma coisa. Você tá está me escutando? Tô botando para ela no chat. Ela saiu aqui, não? Ah, não, ela tá aqui, mas parecia pra mim que Não. ela tinha saído. Será que ela mutou sem querer o... Às vezes pode mutar sem querer o fone, se ela estiver utilizando, ou o computador. Tem que ver se o volume dela tá baixo. É verdade. Deixa eu falar com ela aqui. Pedir para ela. Confere seu volume. Ela saiu da live. Ela saiu. Espera ela entrar pra poder mandar mensagem, senão ela não vê. Ah, não, tá gravando, então ela consegue ver, pode ver sim. Eu botei, confere seu volume no computador, ou vou botar a configuração também, né? Deixa eu botar para ela. Ou a que vocês falaram é a configuração, né? Do áudio. Botei para ela, confere o volume do computador ou a configuração do áudio, mas ela estava falando comigo antes de eu começar a gravar, que a gente estava brincando, que eu falei que meu cabelo é de caixinha igual o dela. Não sei. Às vezes isso é da internet. Agora foi, tia, agora foi. Foi? Ah, legal. Ah, tá. Às vezes eu acho que é a internet que dá uns tilt aí. Então, gente, Não, tia, eu acho que foi. Porque eu tava eu tô no celular, entendeu? Eu acho que foi isso. Ah, então pode ser. Pode ser. Então, olha só. Quando eu estava na aula do curso Ué, de mas eu tô no inglês. celular e dá pra Mas escutar. depende. Às vezes o celular de um funciona, o do outro não funciona. A internet é uma coisa que não é muito certinho para todo mundo. Então, olha Não, só. é porque o meu, ele tá com pouco espaço, entendeu? Pode ser também. Tá. Pode também ser isso. Às vezes é conflito do sistema operacional. Então, olha só, vamos voltar aqui. O sistema nervoso autônomo, ele pode ser chamado de autônomo, visceral, porque controla as vísceras, ou seja, órgãos vitais, ou de vida vegetativa. Vocês já ouviram falar quando alguém está em coma, que a gente diz que ele está vegetando? Ouviram já falar nesse termo? Por que a gente diz que ele está Não. vegetando? Não. Às vezes a pessoa está em coma e fala assim, está não sei quantos anos em coma, não sei quantos meses, está vegetando. Por que a gente fala essa palavra vegetando? Vou te dizer então por quê, Luquinha. O vegetal não é um ser vivo. Isso, Gustavo, estamos fazendo a revisão do sistema nervoso, tá? Aqui, Lucas, o vegetal não é um ser vivo. Ele respira,
ele se nutre, ele transpira, ele reproduz, ele é um ser vivo, ele tem funções vitais. Mas o vegetal, ele raciocina? Não. Então, ele não tem a parte cognitiva, a parte de pensamento, de raciocínio, certo? Isso aí. Por isso que a gente diz que quando uma pessoa está em coma, ela está vegetando. Porque as funções vitais funcionam. Ou seja, respira, tem energia, faz digestão, mas ela não pensa igual a planta, né? A parte dela de raciocínio, os sentidos não tem. Por isso que a gente diz que uma pessoa em coma está vegetando, está em estado vegetativo, porque a gente faz uma relação com o vegetal, tá? Então a gente diz que esse sistema nervoso, ele é autônomo, joia. A gente diz que esse sistema nervoso é autônomo porque ele funciona sozinho. Não precisa de nenhuma parte consciente, ele funciona sozinho. Eu respiro sozinho, eu não preciso ficar pensando. Inspira, expira. Inspira, expira, né? A minha digestão acontece sozinha, eu não preciso pensar. Dissolve a proteína, dissolve o carboidrato. Essas coisas vão acontecendo. Então, ele é autônomo, trabalha sozinho. Ele é visceral, porque ele controla vísceras, partes vitais. E também é chamado de vegetativo, porque faz uma analogia às plantas, aos vegetais, tá? Como é que ele funciona? Por exemplo, a gente viu um cachorro muito grande solto na rua. A gente toma um susto. Meu coração dispara, eu vou produzir adrenalina, né? Eu vou respirar mais rápido, meu corpo se prepara para uma reação de emergência. Passou o estímulo, esse volta tudo ao normal, né? Então, meu sistema nervoso autônomo, ele é uma subdivisão do sistema nervoso da parte periférica, involuntária, ligado a nervos, e ele tem uma parte que manda ele acelerar, que é o simpático, e uma parte que manda ele voltar, que é o parasimpático. Só que isso tudo, gente, funciona independente de eu ser consciente, de ser voluntário, ser da minha vontade ou involuntário, funciona tudo de um modo muito harmonioso, tá? Tudo muito bem coordenado, tá ok? Dúvidas? Como? Olha só, vou te explicar, Lucas. Vamos lá. Como é que o cérebro faz para a gente pensar? O nosso cérebro ele funciona através de aprendizado, de treino. E isso vai ficando guardado na memória. Então, por exemplo, vou te dar o exemplo de dirigir. É o exemplo mais clássico. Você, quando aprende a dirigir, no começo, você olha para o pedal, você olha para o painel da seta, você pensa antes de passar a marcha, você fica escutando. Ai, olha o mosquito aqui. Você fica escutando, né? Olha o mosquito tentando me pegar. Você fica escutando o barulho do motor para poder passar a marcha. Isso tudo é tudo consciente. Você está fazendo tudo consciente, pensando, raciocinando, é tudo voluntário. Só que com o tempo você vai treinando, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo, até que chega no momento que seu cérebro memorizou, guardou tanto que isso passa a ser uma coisa, o aprendizado passa a ser um reflexo pela memorização, ele passa a ser um ato até involuntário. Você já vai fazendo tudo que a gente brinca que faz no automático, tá? E você aprende isso como, por exemplo, o ler e escrever, né? Você vai aprendendo a juntar as letras, produzir o som. A criança, quando aprende a ler e escrever, que ela tem que escrever a palavra bala, ela para primeiro para pensar, ba, lá, ba, ba, lá, la. Isso vai fazendo tantas vezes que isso vai criando um processo de aprendizagem, de memorização e passa a ser uma coisa até inconsciente, né? Passa a ser uma coisa onde, direto, se ele tiver que escrever bala, ele já sabe. Ele não precisa parar para pensar. Por quê? Ele aprendeu,
ele memorizou, não é que seja involuntário, mas é inconsciente. Ele nem precisa parar. Ele já fez tanto que ele raciocinou, ele sabe o que ele tem que fazer, ele está pensando, tá? Não é uma coisa reflexa, é uma coisa pensada, mas é inconsciente. E o nosso cérebro, ele tem a parte que a gente chama de subconsciente e de consciente. Subconsciente é aquela coisa que você aprendeu, guardou e ficou ali para você usar. Então, eu vou escovar meu dente. Mais ou menos isso, exatamente, a revisão, né? Ó, vou escovar meu dente. Eu, quando pequenininha, eu aprendi que eu abro a pasta, passo, molho a escova, esfrego e lavo. Isso você faz tantas vezes que você aprende, você internaliza isso. Mesmo que seja inconsciente, é uma coisa pensada, é raciocinada, mas de uma forma inconsciente, porque você já fez tanto que você aprendeu. Essa é a diferença entre aprender e decorar. O decorar, quando você estuda na véspera da prova, você memoriza aquilo. Você gasta ali, usa na época da prova. Mas o teu cérebro, como você foi uma coisa muito rápida, exatamente que você lembra, ele está dentro de você, certinho. Isso aí, o conhecimento ele está dentro de você. Quando você só memoriza para fazer a prova, né? O teu cérebro interpreta o quê? Que você só precisa daquilo naquele momento. Aquilo não é uma coisa importante para você, tanto que você esquece. E às vezes até na hora da prova, por causa do nervoso, dá branco. Agora, quando você tem o conhecimento, o aprendizado, aquilo, teu cérebro interpreta como uma coisa importante, aquilo fica para você, né? Quando você repete várias vezes um processo, como o escovar o dente, como a leitura, a escrita, os cálculos de matemática, ele vai interpretando aquilo como uma coisa importante. Você está fazendo várias vezes. Então, ele se torna um conhecimento e você carrega isso para o resto da vida. Conhecimento é uma coisa que a gente não perde nunca. A gente pode até deixá-lo no fundinho meio esquecido, que nem andar de bicicleta, né? A gente perde a prática, mas não esquece a fórmula, tá bom? Todo mundo ok? Então, agora, deixa eu ver aqui no roteirinho, são os... Ô, tia, Joia. Oi, amor. tia, eu não entendi muito bem o negócio dos nervos autônomos. Dos... É nervos autônomos o nome? Não, você tem nervos que são... Deixa eu fechar. Felipe, fecha que o Gustavo disse que está dando eco para fechar o teu microfone. Olha só, os nervos ou neurônios são que trabalham carregando estímulos. Eu não gosto de chamar de neurônios, tá? Eu prefiro chamar de nervos para diferenciar, tá? Então, os nervos são motores ou sensitivos, tá? Os nervos motores são os que fazem movimento, são os que produzem um movimento. E os sensitivos são os que captam o estímulo, tá? Aí, vou botar minha mão na panela quente. É o nervo sensitivo que capta esse estímulo. Aí ele leva até minha medula, meu sistema nervoso central produz a resposta e volta por um nervo motor que puxa o meu músculo, tá? Essa é a diferença. Tá ok? E agora vamos falar sobre o sistema sensorial, certo? Deixa eu ver aqui no roteirinho. Isso. Ou seja, nervos autônomos, eles podem se chamar de nervos sensitivos? Não, depende da função. Você tem todos os nervos são autônomos, todos eles. Eles só são chamados de sensitivo-motores dependendo da forma como eles trabalham. Se eles trabalham captando estímulo, ele é sensitivo. Se ele trabalha produzindo uma resposta, ele é motor, tá? Essa é a diferença. Ok? Então, agora, Felipe, deixa teu microfone fechado, senão dá eco, tá? Você abriu ele de novo, fecha ele, Felipe. Deixa ele fechado, isso, tá? Vamos falar do sistema sensorial. O sistema sensorial nada mais é do que
nada mais são os sentidos, nada mais é do que são os 5 sentidos, tá? Só que nós chamamos de sistema sensorial porque ele capta sensações e passa para o cérebro. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que é importante vocês entenderem. O sistema sensorial ou os sentidos, eles são ferramentas, mecanismos de captar estímulos. Quem interpreta na realidade é o meu sistema nervoso, o meu cérebro. Ele é responsável por isso tudo. Então, olha só, quando eu pego esse paninho e passo a mão nele e sinto que ele é macio, na realidade, o meu sentido do tato, ele está captando esse estímulo, essa sensação. Mas quem está interpretando que isso é macio é o meu cérebro. Quando eu pego esse lápis e eu seguro, eu vejo que ele é liso. Isso eu só estou pegando no meu tato a interpretação do toque, do liso. Quem está interpretando que ele é liso é o meu cérebro. Agora, se eu pegar esse pedacinho do meu apontador e passar o dedo, ele já é áspero. Como aí entra Lucas? Acho que foi Lucas, né? Tudo na boa é o Lucas? Ou é o Roberto? Eu toda vez que É o Lucas. Então, Lucas, entra aquilo que a gente falou, né? Do conhecimento. A criança nasceu, mas ela vai experimentando isso, vai sentindo e vai aprendendo e vai guardando na memória. Então, por exemplo, o chocolate. Como é que a gente, mesmo se fechei meu olho e botei um chocolate na boca, eu sei que é chocolate, eu identifico o sabor. Poxa, a minha língua vai guardar esse monte de sabores? Não. Ela só vai identificar que é doce. Quem está reconhecendo o chocolate é aqui, ó. Assim como Lucas. Você sabe que você é Lucas porque desde criança sua audição capta esse som. E aí você memorizou que é o seu nome, você é o Lucas, né? Aprender línguas dá até para fazer um jogo assim dos gostos. Sim, existe uma brincadeira que se faz na educação infantil para trabalhar os sentidos, que você venda a criança e vai botando para ela ir sentindo os sabores, para identificando salgado, doce, né? Estimular é muito importante para o aprendizado. As pessoas só aprendem quando elas vivenciam. Não adianta eu falar para você que esse prego vai te machucar e te furar e vai doer se você não experimentar. Se você encostou o dedo, né? A mãe avisa, não faz dodói, vai machucar. Mas a criança acaba indo lá e fazendo. Enquanto ela não aprende pela experiência e sentiu e viu o que é dor e guardou que é uma coisa ruim, ela vai continuar fazendo. Assim como a gente também sabe o que é bom, né? Quando a gente pega um ursinho de pelúcia ou um abraço de alguém, esse toque é bom. A gente memoriza que isso é uma coisa boa. E aí, essa sensação que a gente teve, que foi captada pela pele, fica guardada aqui. E então a gente já sabe que isso é uma coisa boa. Os sentidos, eles são importantes por isso. Eles permitem que a gente vai conseguir perceber o ambiente. A gente aprende a reconhecer. Por isso que ele é sensorial, né? Ele dá as sensações. Lucas, existem várias explicações para isso. Tem gente que gosta realmente de desafiar, né? Por quê? Quando você desafia alguma coisa, você produz certos hormônios no seu corpo, como, por exemplo, a adrenalina. Tem gente que é viciada em esporte radical. Por quê? Produz uma sensação de euforia no seu corpo, que o seu corpo entende que é uma coisa legal. Tem gente que tem medo. Vai depender de como isso é interpretado no seu cérebro. Eu jamais pularia de asa delta. Nunca. A sensação que aquilo me dá é medo. Então, eu me recolho.
Tem gente que vai sentir uma coisa legal, uma adrenalina, uma emoção e vai querer fazer. Então, algumas pessoas, mesmo sendo avisadas, elas vão, né, por esse impulso, por essa sensação que esses hormônios, que essas substâncias, que esses neurotransmissores liberam no corpo. Vai depender como cada corpo interpreta. E tem criança que a curiosidade ela é maior. Por mais que você diga que isso aqui vai te machucar, vai te furar, vai te ferir, vai causar uma dor, ela ainda não conhece a dor. Então, ela vai porque ela não conhece. A partir do momento que ela sentiu, isso ficou memorizado aqui, que é uma coisa ruim, ela não vai fazer de novo. Não de propósito, talvez por um acidente, tá? Então, às vezes, as pessoas, elas fazem porque no organismo dela, aquilo produz uma sensação agradável. Outras não, outras por desconhecimento. Aí vai depender de cada pessoa, né? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito medrosa. Até hoje eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu não sou uma pessoa, assim, desencanada, light, de desafiar. Desde que esse processo de quarentena começou, eu tô trancada dentro da minha casa. Eu tenho medo até de receber o entregador, né? Porque eu sou uma pessoa medrosa. Tem gente que não liga, que acha que não vai acontecer, ou que não tem medo do acontecer, e vai viver a vida. Então, isso depende de cada pessoa, tá? Agora, no caso da criança, muitas vezes é pelo desconhecimento, tá bom? Então, olha só. Muita gente que tá. Sim, por quê? Nós estamos passando por uma situação de confinamento. Nós estamos deixando de ver pessoas, de sair, de pegar um sol, de ter contato com nossos familiares. Desculpa, só molhar a garganta. O ser humano, o homem, é um ser social por natureza. Nós sempre vivemos em grupo, nós sempre vivemos em bando, nós sempre interagimos, né? Exatamente. Então a gente fica ansioso. Por quê? Primeiro, deprime a gente estar nessa situação de confinamento, de afastamento, né? E de privação. Isso é uma coisa que causa a produção de neurotransmissores que não são legais. Eles diminuem isso, né? Esse neurotransmissor aumenta muito e diminui o nosso AP, né? Isso causa um desgaste no corpo. Existe a situação que a gente não sabe até quando isso vai, quando isso acaba, de que forma vai acabar. Então, a gente não tem como saber. Porque, por exemplo, você sabe que em dezembro suas aulas acabam. Você está de férias. Eu sei quando vai ter aquele fim, né? Eu sei como aquilo vai acontecer. Mas quando a gente está numa situação que a gente não sabe nada, né? Meu marido ficou doente, ele pegou Covid, ele começou o tratamento em casa. Depois ele precisou ser hospitalizado. Isso foi muito ruim, porque a gente não sabe como a coisa vai andar, é uma coisa muito nova. Se ele tivesse sido internado por uma pneumonia comum, a gente sabe que vai tomar esse remédio, vai acontecer isso, isso e isso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, isso gera medo, gera ansiedade, porque a gente fica na situação assim. O que é ansiedade? É você ficar, né, numa angústia por uma coisa que você não sabe como ela vai acontecer. Isso gera um sentimento de apreensão. Então, essa situação que a gente está passando agora é uma situação nova, ninguém conhece, né? Sim, a gente sabe que vai acabar, uma hora vai ter que acabar, mas quando? Não sabemos. Como? Não sabemos. O que os cientistas fazem? Assim, como eu não sou médica nem cientista, mas me interesso pelo assunto porque eu fiz biologia, eu gosto de biologia. Então, o que eu tenho feito? Eu leio muitos artigos, eu entro muito nos sites da Fundação Oswaldo Cruz, naquela revista, eu não entendo inglês, eu uso o Google Tradutor. Leio muitos artigos da Nature, né, que são artigos científicos confiáveis, a Fundação Oswaldo Cruz. Eu sigo um cientista chamado, que ele é doutor, né, ele é PhD
em microbiologia, principalmente em vírus, da USP, que é um local conceituadíssimo, que é o Átila Yamarino. Então, eu assisto muito, eu vejo muitas lives de médicos da missão Covid. Eu tenho acompanhado pelo interesse, primeiro porque eu tive um caso na minha casa, então eu busquei muita informação. E depois porque eu acabei me interessando. Eu gosto de biologia, eu fiz uma faculdade de biologia, então eu fui buscar. E é tudo muito novo, né? Então a gente sabe que vai acabar. Agora, quando vai acabar, a gente não sabe. Infelizmente, a gente sabe que para acabar, antes da vacina chegar, vai ter que acontecer um processo chamado de imunização de rebanho. O que é uma imunização de rebanho? Um número muito grande de pessoas pega a doença, aí as pessoas ficam imunizadas, como muitas pessoas, a gente diria que 70% das pessoas, 80% das pessoas pegou essa doença, então elas estão imunizadas, teoricamente, não na prática a gente não sabe. Elas não vão se contaminar de novo, então isso começa a cair. E o número de pessoas que vai ficar doente é menor. A agressividade do vírus acaba diminuindo, né? Só que tem um problema, Lucas. Para a gente conseguir a imunidade de rebanho, muitas pessoas precisam pegar essa doença. E dentro dessas muitas pessoas, muitas morrem. Então, a imunidade de rebanho nessa doença, ela é uma coisa assim muito antiética, porque a gente vai precisar de um número muito grande de pessoas morrendo para isso acontecer. Então, Tia, a salvação realmente seria uma vacina. Fala, Sô. eu tava no meu celular e ele acabou a bateria. E agora, por isso que eu saí. Aí agora eu peguei o celular da minha mãe e tô utilizando, tá bom? Tá, amor, sem problema. Exatamente, nós salvamos vida quando nós não saímos do sofá. Por que, Lucas, nós salvamos vida quando nós não saímos do sofá? Porque a partir do momento que eu não pego a doença, eu não transmito a doença, você entendeu? Porque uma pessoa pode transmitir essa doença para três. Ou seja, se duas se contaminam, são seis contaminados. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu dentro da minha casa. Meu marido apresentou o sintoma numa quarta-feira. Foi quando ele teve a febre. E aí a gente, pô, Covid, sabe? Bateu aquele negócio assim. Porém, graças a Deus eu tive sorte. Eu e minha filha não pegamos. Porque os sintomas demoram, às vezes, de 5 a 7 dias para aparecer. Nós somos assintomáticos nesse tempo, mas nós somos transmissores. E aí, você está transmitindo a doença. Tem esse problema dos assintomáticos, né? Mas quando ele ele teve o sintoma numa quarta-feira. Na terça-feira, ele foi para o Mundial fazer compras. Ele não sabia que estava doente. Qual foi a sorte? Graças a Deus, ele estava de máscara. Ele é uma pessoa muito consciente. Ele, desde o começo, ele está andando de máscara. Ele está andando de máscara o tempo todo, mesmo quando não era obrigatório, que as pessoas ainda riam, debochavam e tal. Então, talvez ele não tenha contaminado outras pessoas porque ele teve essa consciência. Mas se ele tivesse sem máscara, ele teria contaminado no mínimo três pessoas. Então, quando a gente diz que a gente salva pessoas porque a gente fica no sofá, é porque a gente deixa de pegar a gente se salva e salva aos outros. E o que acontece? Quanto mais a gente diminui a curva de contágio, mais fácil é o controle, mais fácil a gente diminui e controla e segura a doença, que é o que está acontecendo com países na Europa, na Nova Zelândia. Tem 100 dias que não tem nenhum caso. E aí você controla. Poxa, se está todo mundo controlado, a doença para de se espalhar. Por quê? A gente ficou trancado em casa, os doentes se curaram. Não tem mais ninguém doente andando na rua, não tem mais ninguém circulando o vírus entre as pessoas. Então você não tem mais uma população doente. Então você para de espalhar o vírus porque você só tem gente saudável na rua. Eita, deixa eu ler direitinho aqui no chat. E ela tem um espaço pequeno lá.
As pessoas não têm consciência. Onde é que você mora? Qual é o nome da tua rua? Na praia. Ah, tá, já sei. É o Cocomambo, né? Tem o Cocomambo, tem o provisório. Aí é difícil. Tá difícil. Porque, olha só, vamos imaginar com números. Se nós temos uma população, vou fazer um número pequeno para a gente pensar, uma população de 20 pessoas, certo? Se você tem 3 pessoas doentes, essas 3 pessoas vão contaminar o resto. Mas se você está com todo mundo trancado dentro de casa, essas 3 pessoas vão ficar boas, as outras 17 não vão ficar doentes, e quando todo mundo estiver bem, os 20 podem ir para a rua de novo. Por quê? Quem estava doente se curou, não contamina os outros e esses não contaminarão mais outros. E se acontecer? De repente um ficou doente, mas é mais fácil controlar. A gente sabe que só tem esse um. Com quem você teve contato? Eu tive contato com esse. Então vamos trancar todos esses em casa. É mais fácil controlar. E aí você consegue evitar que a doença se espalhe. Tá tudo muito cheio, Gustavo. Aqui em casa a gente não está saindo para nada. Realmente foi muito assustador o que nós passamos aqui. Foi muito ruim. Então eu tenho muito medo. Então a gente não sai. Minha filha tem 19 anos, ela também não sai. A maior parte dos amigos dela também não, eles não estão saindo, porque assim nós ficamos bastante assustados, né? Bastante assustadas. Foi muito. Melhorou, já voltou a trabalhar, está trabalhando, porque ele teve que voltar a trabalhar, mas ele precisou até ser hospitalizado, entendeu? Foi uma coisa muito complicada, então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quem tem idosos dentro de casa, né? Porque os idosos são um grupo de risco maior. Gustavo, se eu te falar que eu não saio de casa há 4 meses, eu para tia falar para você que não sai de casa, ela saiu 2 vezes. Ô, tia, Deixa eu só falar, terminar com o Gustavo. Eu saí, Gustavo, uma vez para tomar a vacina da gripe e a outra vez eu e minha filha fomos fazer o exame de sangue que a médica pediu para ver se nós tínhamos pego o Covid. Foi a única vez. Fala, quem está falando comigo? Deixa eu ver. Fala, Felipe. ô, tia, então, teve um tempo atrás, um bom tempo atrás, porque já faz meses, meu pai foi para São Paulo. Só que um tempo depois chegou o Covid. A gente tava perguntando, será que o pai pegou Covid? Aí não sabia, adivinha o que aconteceu? Não pegou. Aí, tipo assim, minha mãe, assim, daqui a 14 dias a gente vai ver. Aí depois eu fiquei tipo assim, ele não deve ter pegado Covid, não. Minha mãe disse, não deve ter pegado Covid, não. Olha só, Ainda Felipe, bem. a gente tem que prestar Que sorte. atenção numa coisa. Eu e minha filha, nós convivemos com meu marido, né? Antes dele apresentar os sintomas. E ficamos em casa, eu cuidei dele. O que acontece? Tadinha da sua avó. O que acontece? Eu e minha filha, nós tivemos todos os sintomas. Eu não sei se vocês lembram que eu andei fazendo umas lives com vocês, e acho que foi até a Ana Sofia que falou, tia, você tá doente? Eu tava com o nariz escorrendo, com tosse, dor de Eu garganta. falei. Eu e minha filha, nossa, grupo de risco mesmo, Gustavo. Eu e minha filha, nós tivemos todos os sintomas. Nós não tivemos febre, mas nós tivemos dor de garganta, dor de cabeça e diarreia, que são sintomas mais leves. O que acontece? Nós fizemos o exame de sangue deu negativo, tanto para a doença quanto para anticorpos. Por quê? Segundo eu tenho lido, as pessoas que são assintomáticas, elas não desenvolvem sintomas, mas elas são transmissoras. E se a gente faz o exame, ele dá negativo. Por quê? Nós não produzimos anticorpos suficientes. Então, eu peguei a doença, eu tive sintomas leves, tão leves que eu nem cheguei a produzir anticorpos, eu posso pegar de novo, se caso tenha sido isso que aconteceu,
E eu posso, exatamente, gravando os vídeos sozinhas, porque eu estava trancada no meu quarto, eu tive que fazer isolamento também na minha casa, né? A gente teve que fazer isolamento. Ficou todo mundo isolado na minha casa, cada um num canto. E aí, assim, eu tive sintomas uma semana depois dele, foi quando ele já estava no hospital. Então, minha quarentena foi mais para frente. A minha filha foi perto de mim. Então, a quarentena dele acabou, a minha continuou. Graças a Deus acabou, né? A gente voltou assim para uma vida normal, né? Que não é muito normal. Ele está bem, voltou a trabalhar, mas a gente tem que se preocupar porque é uma doença nova. A gente não sabe como ela vai agir. Ela age, são várias mutações, vários vírus diferentes, de um jeito numa pessoa, de outro jeito em outra pessoa. Todo mundo dizia que criança não pega. A gente ou que se pega, elas não desenvolvem a doença. A gente está vendo no jornal essa semana várias crianças internadas com uma síndrome inflamatória grave, né? Eu tenho uma professora do Bretanha, ela não disse o nome da criança, mas ela disse que era um aluno do 5º ano, que ele teve internado no CTI do Quintador com essa síndrome inflamatória, tá? Então, é uma doença que ela, em cada pessoa, ela apresenta um jeito diferente. Então, a gente tem que ter o cuidado, até os cientistas conhecerem bem a doença, ter um remédio. Exatamente, foi na França. Na França, eles reabriram a escola e houve um surto assim que voltou, eles tiveram que fechar. Porque, gente, a escola, para pensar, eu trabalho em 3 escolas. Olha quantas pessoas que lidam comigo. Mesmo que eu não fique doente, eu posso estar levando a doença para várias pessoas, né? Então, a gente tem que ter muita certeza, seguir os cientistas, ter muito cuidado com o que a gente vai fazer, tá? Mas, se Deus quiser, a gente vai estar em breve, todo mundo junto de novo, eu rezo para isso. E a vacina, né? Uma vacina que seja uma vacina eficaz mesmo, né? Que funcione, que proteja para a gente poder voltar para a nossa vida normal. Porque senão, isso vai ser uma coisa muito longa, né? Vai muito à frente, tá? Então, deixa eu só fechar com Tem vocês. vírus que duram 5 anos, sei lá quanto. Depende do comportamento da população. O que acontece, Felipe? A gripe espanhola, ela durou 2 anos. Ah, foi essa doença que mais se alastrou no mundo. Sim, na Rússia tem uma que já está pronta. Só que nós estamos com a de Oxford, se eu não me engano, tá? Até porque essa da Rússia, ela não foi muito divulgada, a gente não conhece muito bem, né? Essa não, o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz está trabalhando junto com o pessoal da vacina de Oxford, o pessoal do Butantan com a vacina chinesa, então nós estamos, né, com várias frentes, onde nós temos cientistas, porque eu vou falar para vocês, gente, infelizmente no Brasil, as pessoas não valorizam os governos, né? Não estou falando desse governo, eu estou falando de todos os governos que nós tivemos, eles não valorizam a ciência. Nós éramos até para já ter uma vacina pronta, nossa, e que nós iríamos vender para o mundo, mas infelizmente se investe pouco. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui, Carla? Infelizmente se investe pouco em ciência no Brasil, mas nós temos cientistas maravilhosos, nós temos tecnologia, mesmo com pouco dinheiro, de ponta. O cientista que está comandando essa vacina lá em Oxford, ele é brasileiro, tá? Então, nós temos pessoas maravilhosas. E eu confio muito na Fundação Oswaldo Cruz, muito. E a vacina que vier deles vai ser uma vacina muito confiável. A da Rússia, a gente não tem muita divulgação, não tem acesso. Então, mas a gente reza, né, para essa vacina chegar e a gente botar aqui, exatamente, muitas coisas que não são valorizadas. Exatamente, Gustavo, a gente fica nessa rotina. Então, se Deus quiser, essa vacina vem, né? Mas na época da gripe espanhola, foram 2 anos até tudo normalizar. Ou seja, quem tinha que morrer, infelizmente, quem tinha, não, que ninguém tem que morrer antes da hora, né? Quem acabou morrendo por causa da doença, o que acontece? As pessoas têm que morrer, não sei... Gente, a gente tem que morrer, mas não era agora, não era disso, né? Então, as pessoas que, infelizmente, na época da gripe espanhola, morreram da gripe espanhola, por motivos, né, vários,
demorou 2 anos para as pessoas que, infelizmente, não conseguiram sobreviver, acabaram morrendo, né? As que conseguiram sobreviver foi criando imunidade de rebanho, as pessoas foram parando de disseminar a doença, porque foi todo mundo ficando doente, criando imunidade. Só que a população, nessa época, né, há 100 e tantos anos atrás, era uma população desse tamanho, o número de mortes era muito menor, era mais fácil você controlar. Hoje nós temos uma população mundial deste tamanho. Como é que a gente controla isso? Como é que a gente controla essa doença? Olha quantas pessoas vão ter que morrer, né? Então, isso não é uma coisa legal. E a ciência avançou muito. Você sabe por que a gente fala do corona, meu amor? Porque não tem testagem. A testagem demora. Então, quando a pessoa acaba morrendo de síndrome aguda respiratória, porque a SARS não é causada só pelo corona, a SARS ela pode ser causada por outros tipos de infecções respiratórias, mas pela falta de teste, você acaba identificando como corona, como a causa mais provável, entendeu? Mas eu posso dizer para você, Lucas, que é o contrário. Tem muita gente morrendo de corona e a gente não sabe. Os médicos da Fundação Oswaldo Cruz, eles dizem que nós somos subnotificados em 10 casos, ou seja, para cada um, você pode multiplicar por 10, não só no Brasil, no mundo todo. Tem muito mais caso do que o que a gente imagina. Muito, muito mais morte, muito mais casos. Essa SARS, ela nasceu na China também. Não, olha só. Só que, SARS... tipo, ela não veio para outros lugares. Não, peraí, olha só. Vamos deixar aqui uma coisa para a gente entender. A SARS, ela não veio da China, senão a gente acaba sendo aí, né, a gente começa a fazer aí um preconceito contra o chinês, vamos lá. SARS significa Síndrome Aguda Respiratória. Pneumonia pode causar SARS, o H1N1, que não surgiu na China quando ele teve, né, lá em, se eu não me engano, 2010, 2011, causa síndromes respiratórias agudas, né, que tem a sigla SARS, pode ser causada pelo influenza, que é o vírus da gripe comum, pelo H1N1, por bactérias de pneumonia, tá? Doenças respiratórias podem causar a SARS. O H1N1, por exemplo, se eu não me engano, os primeiros casos dele foram no México, tá? Foi identificado no Paraná agora uma mutação do H1N1, o H1N2, veio de porcos, tá? Onde ele causa uma SARS, pode causar uma epidemia. A gripe aviária, ela também causa uma SARS. Essa sim surgiu um tempo atrás na China, mas foi rapidamente controlada, o H1N1, tá? O Covid, que está sendo o Covid-19, por que 19? Porque nós temos vários tipos de Covid. Esse também, qualquer doença respiratória, Felipe, ela pode causar uma síndrome aguda respiratória, uma SARS, tá? Então, elas não surgiram só na China, elas surgem em qualquer lugar. O Covid é um do tipo que causa uma SARS. Esse surgiu lá na China. Porém, presta atenção, os casos explodiram na China e foram identificados primeiro na China, em dezembro do ano passado. Mas já tivemos vários países na Europa que identificaram em outubro e novembro do ano passado o Covid-19 no seu esgoto, através de estudos. Ou seja, esse vírus já vem circulando há algum tempo, tá? Porém, ele acabou explodindo na China. Por que explodiu na China? Talvez pela população, talvez pela sujeira, né? Porque aqueles mercados onde eles vendem aqueles animais são mercados que não têm uma limpeza legal, vendem animais vivos e tal. Então, tem vários fatores aí, mas a SARS é qualquer síndrome aguda respiratória, tá? Exatamente, todo mundo está com preconceito contra o chinês, mas eles não são os culpados. Não tem como a gente culpar. Você vê, e esse H1N2 que foi identificado agora no Paraná? Se ele explodir, a culpa vai ser nossa, né? A médica da Fundação Oswaldo Cruz do Paraná já avisou que isso pode se tornar uma epidemia também. Tem que ter cuidado. Teve uma pessoa que trabalhava lá que pegou.
ela ficou em isolamento. Existem várias síndromes, tem uma que é causada pelo camelo, né? Ela pode, a qualquer momento, acontecer. Então, isso tudo tem que ser uma coisa que tem que ser muito monitorada, tá? O que eu, na minha opinião, não é uma opinião de médico nem de cientista, eu acho o único erro que aconteceu é que a China demorou um pouco a controlar e avisar o mundo, tá? Já ouviu falar, né, dessa síndrome do camelo? Pois é, já teve caso, é que ele conseguiu ser controlado. O que aconteceu, gente, que eu tenho lido muito? Como o H1N1 foi muito bem controlado, a SARS, da gripe aviária, foi muito bem controlada e rapidamente as pessoas desmereceram o Covid, acharam que também iria ser facilmente controlada. Só que esse vírus tem uma capacidade de se espalhar muito mais fácil que os outros. Ele tem uma capacidade de contaminação muito mais alta do que os outros. Por quê? Porque ele é assintomático durante muitos dias ou durante todo o seu processo. Então, tem doenças que são assintomáticas 3 dias. Uma gripe comum, por exemplo, né? Esse não. Você pode ficar 5, 7, ou você pode não ter sintoma em momento algum e estar transmitindo. Esse é o problema do Covid. É o assintomático. Por isso que eles pedem para a gente ficar trancado em casa. Para a gente não estar doente e espalhar a doença sem saber. Tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, ó, os sistemas, tá? Que sensoriais, sistema sensorial, né? Sim, dão. O inhame, a gente diz que ele é um depurativo. Ele ajuda realmente no processo de limpeza do sangue. A gente brinca que a saúde está no mercado, na feira, precisamente, e não na farmácia, tá? Quando você consegue comer, eu sei que é difícil, tá? Na minha casa, tenho esse hábito. E mesmo tendo esse hábito, a minha filha não faz, tá? Só quem come sou eu e meu marido. Nós comemos, pelo menos por dia, 3 frutas diferentes. Pelo menos maçã, laranja e banana, né? Porque a gente pega 3 grupos diferentes. E nas nossas refeições tem sempre um legume, uma cenoura, uma batata, um inhame, uma abóbora e uma verdura. Um agrião, um espinafre, uma chicória, uma bertalha, para a gente ter uma alimentação bem diversificada. Mas o inhame, ele realmente é um alimento fantástico. Purê de inhame, eu adoro e é um alimento muito, muito bom, tá? Repolho, brócolis, couve-flor, eu como tudo, então para mim é fácil. Rapidinho para a gente fechar, que já vai dar meio-dia. Olha só, o dever vai acabar ficando para casa, tá? Não que a gente vai encerrar aqui, a gente continua porque está muito legal, estou adorando conversar com vocês, mas deixa eu só fechar e aí a gente volta para os comentários e para as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Audição, responsável, né, por captar os sons e levar até o cérebro para poder a gente interpretar esses sons, as palavras, né? O tato, captar as sensações e a dor, tá? A dor também está ligada ao tato, mas é uma terminação diferente das sensações. Dor, terminação nervosa livre, que fica um pouquinho mais abaixo, senão qualquer toque seria doloroso. E as sensações do tato, elas são corpúsculos que vão até aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Audição, o tato, a gustação, que era antigamente paladar, percepção dos sabores, salgado, doce, azedo, amargo. Olfato, percepção dos... Sem problema, pode me interromper, eu estou adorando. Adoro quando meus alunos participam. Senão a aula fica muito chata, só eu falo. Olfato, né? Capta os odores. E aí foi o que a gente falou. Quando eu vou captar o aroma que sai, que eu vou captar pelo meu olfato, com
o sabor salgado ou doce, isso em conjunto aqui, ó, forma o gosto. E aí eu identifico se é o chocolate, se é o suco de laranja, né? Porque a gente vai memorizando. E quando a gente está resfriado, eu não consigo identificar esse vapor da comida, eu não consigo saber o que eu estou comendo. Eu só consigo saber o que a língua me diz, se é salgado, doce, azedo ou amargo. E, por fim, né, a visão, que me permite perceber o que está à minha volta, né? Eu capto a imagem e o cérebro interpreta, tá? Gente, sobre o sistema sensorial, alguém tem alguma dúvida? Joia, Gustavo. Alguém tem Não, alguma tia. dúvida? E sobre o que não é, que vocês estavam conversando comigo, tá? Que o Lucas estava falando, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Estamos aqui para isso. Vamos aproveitar e tirando. O Lucas está participando aí direto, fazendo esses comentários, né? Que a gente vai conseguindo ir conversando aí. Vamos lá, vamos aproveitar, que ainda é meio-dia, dá para a gente poder conversar mais sobre isso. Luquinha, mais alguma coisa que você queira? Você não está me interrompendo, não, ao contrário, você está participando, eu gosto. Acho que não. Felipe, alguma dúvida, Felipe? Ou algum comentário? Não. Não, e Nicolas, que também de vez em quando traz para a gente umas curiosidades aí, Nicolas. Eu acho que eu não tenho nenhuma, não. Uhum. Eu acho que eu não tenho mesmo nenhuma. Gustavo Não. também não? Então tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fechar a gravação agora, tá? Mais de tardinho eu vou colocar ela editando a aula, porque tem que esperar um pouquinho para ela processar. Eu vou, então, interromper a gravação, vou fechar aqui o Meet, aí eu volto lá para o chat, para se alguém tiver alguma dúvida do dever, a gente vai tirando. E quarta-feira a gente vai corrigir o dever por live, tá bom? Tá joia? Uhum. Então eu vou lá, Ok. gente. É muito bom, adorei estar com vocês. Lucas, amei você estar me fazendo um monte de pergunta, tá? É muito legal, não só você, como os outros alunos, né? Felipe, Nicolas, Sofia, as meninas também, que eu gosto muito dessa participação. Fica um negócio mais dinâmico, fica legal, tá bom? Então, ó, tô indo lá pro chat, tá? E quarta-feira quero todo mundo Ok, tia. participando. Beijo. Beijo, tia. Tchau. Os cientistas dizem que é quase impossível Tia, você vai tocar em fechar a alguma live? coisa. Vou. Só estou respondendo aqui que Ah, o Gustavo, uma pergunta. Tchau, meu amor. Os cientistas dizem que é quase impossível tocar em alguma coisa, pois termina para mim, Gustavo, a sua pergunta. Vamos fazer o seguinte, tenta ver direitinho para que eu possa te responder, para responder certinho, tá? Para eu poder saber o que eu vou te falar, porque assim eu não consigo me localizar no que você está falando. Se você descobrir, você bota para mim lá no chat, senão você anota que quarta-feira a gente responde isso, tá bom? Tá? Aí você vê direitinho o nome da célula, o que que você está falando, anota para mim. Ou você bota no chat ou você pergunta na quarta-feira durante a correção, tá? Então tá bom, vou voltar. Ah, então, lê direitinho ou copia o link, bota o link para gente no chat, que aí a gente vê, tá bom? Ou que aí a gente tenta tia, por que que um compartilhar. monte de doença surge na China? Na realidade, não é só na China, né? A gente já teve doença surgindo na África, mas é uma questão de locais muito populosos. Quanto mais Ebola. gente Ebola veio da África. na África, exatamente. Ah, A então, tipo, o questão, lugar mais populoso tem mais chance de transmitir doença e causar doenças? sim, vamos pensar numa Ah, coisa. Olha só, qual é uma da nunca soube de vírus que tenha surgido aqui, não. Mas nós temos vírus que são nossos. Febre amarela, por exemplo, tá? Ele é aqui da América do Sul. Não sei se surgiu no Brasil, mas ele é da América do Sul. Agora, a dengue não é nossa, não, tá? A dengue veio da África, nos navios negreiros. Ela foi importada. Infelizmente, ela veio, né? Se não tivéssemos feito a crueldade de trazer negros,
como escravos, não teríamos trazido a dengue também. Olha só, amor, quem falou comigo? Foi Sofia que me fez a Fui eu pergunta? que perguntei se podia. Não, sobre a doença Faz não fui parte, né? eu, mas eu Ah, falei. tá, da aglomeração. Sim. Sofia, olha só, o que que acontece? Uma das medidas de combate ao corona é o quê? O isolamento social e o distanciamento, não é isso? Eles não Uhum. dizem que a gente tem que evitar locais fechados e aglomerados, porque quanto mais perto, mais fácil, pelo toque e pela respiração, de um passar para o outro, certo? Tanto que eles Sim. querem que a gente evite abraço, beijo, né? Use máscara. E quando as pessoas, por exemplo, lojas, mercados, locais que estão reabrindo, o que que eles pedem? Poucas pessoas e com uma distância de pelo menos 1,5 metros. O ideal são 2 metros, né? Por que 2 metros? Porque esse vírus, pelo peso, ele cai no chão antes disso. Então, quanto mais populoso, mais junto, mais aglomeração, mais concentração, mais fácil é do vírus, da bactéria, do micro-organismo passar, seja pela respiração ou pelo contato. Não adianta nada você botar a máscara e deixar o nariz de fora. Você inspira e expira. Não adianta, tá? A máscara ela tem que Contamina. fechar tudo. E outra coisa, olha só, se isso aqui fosse a minha máscara, ela tá aqui, pegando aqui. Olha só, aqui. Isso aqui tá de fora. Aí eu abaixo a máscara. Tem gente que faz isso. Contaminei a máscara com a minha pele suja. Quando eu boto Tá. de volta, eu inspiro a sujeira que estava aqui. Eu Porque fazia isso às vezes, e agora eu não vou fazer não, mais. se você precisar tirar a máscara, você mexe nela somente pelo elástico. Você não toca a frente da máscara. Você pega aqui do lado no elástico. Aí é melhor você tirar e depois botar, do que ficar esfregando ela no seu rosto. Se você tiver que ajeitar, você mexe aqui assim, ó, pelos lados. Evita de pegar na frente, tá? Como o coronavírus não entra pela máscara? Entra, mas a gente dificulta, a gente não impede, tá? Mas a gente dificulta. Na realidade, olha só, não é que ele não entre. Quando você usa máscara, você cuida do outro, você impede que ele saia. Quando você tosse, você diminui a quantidade de corona quando você tosse, ou quando você espirra, ou quando você fala, pelas gotículas, se você estiver doente, tá? E você cria uma barreira que diminui. O vírus, ele é microscópico, uma cabeça de alfinete tem quase mais de 1.000 vírus, tá? De tão pequeno que ele é. Mas você, quando tem uma máscara bem feita, você diminui a chance, você aumenta muito a chance dele sair e diminui a chance dele entrar. Deixa eu ver aqui que me fizeram Entendi, uma. tia. Por que que a máscara só pode ficar 2 horas? Quando a gente respira, sai vapor d'água. E isso vai umedecendo a máscara. Quando a máscara fica úmida, ela perde a função de segurar o vírus. O vírus, no pano seco, ele vai ficando preso. Se você umedece a máscara, ele consegue atravessar. É como se você acabasse com aquela barreira do tecido. Por isso, é o tempo da máscara ficar úmida. Por isso que eles pedem para a gente só usar máscara 2 horas. Principalmente porque a nossa máscara é de tecido, é de algodão. Eu pedi para fazer para mim uma máscara de 3 camadas, né? Uma de tecido de algodão, uma do TNT e uma de um material sintético. Ela fica abafada, mas ela, assim, aumenta um pouco a proteção por conta dela umedecer, tá? É por isso. Tia, Deixa eu só responder. Não, não tem o mesmo tamanho que a célula. O vírus é muito, muito menor do que uma célula. Tanto que o mínimo, Gustavo, são 2 camadas. Isso aí, para proteger tem que ser 2 camadas. Lucas, o vírus ele é muito pequenininho. Tão pequenininho que numa cabecinha de alfinete você pode ter mais de 1.000 vírus ali. Tanto que ele infecta a célula, ele entra dentro da célula, tá? Deve ser algodão, Gustavo. Fala, Sofia. é que assim, se caso pegar a minha máscara, botar ela no meu rosto, depois fechar, tipo, tirar ela, aí eu dobrar ela e colocar ela em algum lugar e depois pôr ela de novo, o vírus ele ficou na máscara e aí eu botei, Olha só, o ideal não é que isso aconteça. O ideal é que você botou a máscara,
fique com ela. E se você tirar, você coloca ela num saquinho plástico, porque ela já está suja, e depois você bota uma outra máscara limpa. Por quê? Você pode contaminar a máscara nesse tira e bota. Principalmente que você tem que ter um cuidado muito grande, qual? Vamos supor, esse lado está para fora, em contato, certo? Está pegando Sim. sujeira. Você tirou a máscara. Você tem que ter muito cuidado para quando você for botar a máscara de novo, botar o lado certo. Imagina, esse lado está para fora, tirei a máscara. Aí vou botar a máscara, boto o lado sujo no contato com o meu rosto. Sim. Olha só, Tinha quase entendeu? que já aconteceu isso comigo, só que aí eu tinha visto qual era o lado certo. Eu quase Ó, ia colocar o lado que tava Eu virado. acho que isso já aconteceu comigo. aqui, Eu ó. acho que com certeza. Lado branco, lado preto. Vamos supor, tô assim, ó. Tirei a máscara, não prestei atenção. O lado branco tá para fora, pegando toda a sujeira. Aí tirei a máscara, não Sim. prestei atenção. Já botei minha mão, esse mosquito tá me infernizando. Já botei minha mão na máscara, né? Já sujei a minha máscara e tal. Aí tirei a máscara. Vou botar a máscara, não prestei atenção. O que que eu faço? Na hora que eu boto ela assim, ó. Ó o lado sujo, branco, que tava para fora, eu botando agora grudado no meu nariz. A sujeira toda vindo para mim. Então, a Sim. gente precisa ter muito cuidado, porque senão a máscara, ao invés de me proteger, ela acaba me contaminando. A gente tem que ter esse cuidado, tá? Pô, Luca, Carlos versus mosquito. Sabe por quê? Ele já me mordeu, ó, tô toda mordida aqui assim. Ele já me mordeu nas costas e a criatura, enquanto eu tô dando aula, ele tá aqui, eu tentando pegar ele, ele passa aqui, ó, debochando da minha cara. Eu tô com a raquete aqui, que eu tô doida quando eu acabar a aula, eu vou sair procurando ele, que ele vai ver. Eu vou torrar esse mosquito. Ô tia, e eu só tenho minha última dúvida, que é que eu Fala, tô fazendo amor. muitas perguntas, tia, porque eu fico com É pra essas fazer dúvidas da mesmo, assim que é máscara. bom. Vai lá. É porque aqui em casa a gente tem uma máscara que é toda preta e a gente só, às vezes a gente pode esquecer, né? A gente nunca diferenciou qual é. Aí vamos supor que eu peguei uma máscara, todas são pretas. Aí a gente põe pra lavar, depois que a gente sai, a gente põe ela pra Certo. lavar. Aí vamos supor que eu não sei qual é a minha, aí eu pego um da minha mãe. Aí já tá lavado, mas será que tem algum problema? Bife de mosquito. Olha só, o ideal é que cada um tenha sua máscara, tá? Mas se essa máscara foi lavada, o que eu li, tá? Não sei se procede, o que eu li, na realidade eu até escutei isso. Quando você deixa essa máscara lavada, que você esfrega ela no sabão durante uns 20 segundos, que é o tempo de você destruir a capa de gordura, ou seja, matar o vírus, você está matando o vírus. Então, se essa máscara foi bem lavada, ela não tem risco de estar contaminada, ela pode ser usada, tá? Principalmente que a Ah, gente não ok. vai botar pessoa estranha, é entre você e pessoas da sua família, Ô, tá? tia, minha mãe passa água Sim. sanitária. Isso, mas a dela é preta, se botar água sanitária já era, né? Não, a minha Mas é só branca mesmo. isso, o ideal é botar de molho 10 minutos na água sanitária. Ou então, Sofia, lavei bem lavadinha, ela tá seca. Se for possível, uma maneira da gente garantir é borrifar bastante álcool nela, tá? Ah, Porque o álcool tá. ajuda a matar. Agora, vocês estão fazendo isso entre pessoas da sua família. O ideal é que cada um tenha a sua máscara. Faz uma marquinha para cada um saber. Ah, mas não deu como Ô, tia, saber. eu tenho cada máscara aqui, tipo, eu tenho separado a minha máscara, a máscara da minha mãe, a máscara do meu pai. Isso é que é o ideal, que a gente bote uma marquinha, cada um tem a sua, lava e Ah, evita, tá. para poder ter certeza mesmo que não está tendo nenhum risco, né? Aqui em casa, as máscaras, elas foram feitas diferentes, tecidos, né, de cores diferentes. Aí cada um tem o forro branco e, quer dizer, o lado de dentro colorido e o lado de fora branco. Ela é dupla face, cada um usa, mas as cores são diferentes, para poder não misturar, para cada um ter a sua. Aí a gente lava, bota de molho, né? Como o Nicolas falou, na água sanitária. Sim. Toma todos os cuidados, né? Mas, e vamos, né? Ficando todo mundo sentadinho no sofá, É. tá bom? E aí, amores, mais alguma dúvida que vocês tenham? Gente, olha só, muito importante o cuidado com as mãos, tá? Mãos sempre lavadas, de preferência as unhas curtinhas. Mesmo que lave a mão, tem que lavar a mão durante uns 20 segundos, né, esfregando bem, daquele jeitinho que todo mundo
Se possível, secou, passa um alquinho gel, nunca é demais, tá? Cuidado nunca é demais, porque além da respiração, a contaminação que a gente, né, a mão suja que a gente passa no rosto, nos olhos, na boca, também acontece. Então, manter sempre a mão limpa é muito importante. Tudo que vem de fora, compras, né? Tudo muito limpinho, muito higienizado. A gente sabe que a gente tem esse cuidado, mas é sempre bom a gente lembrar, ficar de olho, porque é tanta coisa que a gente acaba às vezes esquecendo, né? A pessoa acaba às vezes esquecendo. Cuidado com a roupa que vem na rua. Ô, Legal. tia, sabe qual... Tia, ó, tia, Oi. agora, tia, calma aí, vou ligar minha câmera. Aqui, ó, tipo, eu tô fingindo que minha camisa é uma máscara. A pessoa Peraí. tá fazendo, tá respirando toda Eu hora. não tô vendo, Uma hora tô essa tentando máscara vai ver ficar você. úmida. Vai ficar úmida, vai tipo assim. Aí se ela soprar, já dá pra perceber que ela fica úmida já bastante. Se você Sim. soprar na máscara, dá pra perceber. Dizem, Felipe, dizem, não sei, eu estava lendo que tem um teste que diz que para ver se a máscara é boa mesmo, você tenta soprar uma vela a uma distância de mais ou menos 20 centímetros. Você tenta soprar. Se a vela não apagar, é porque ela tem uma boa barreira, tá? Que eu estava lendo no site, acho que da OMS, alguma coisa assim. Eu sei que eu fico catando essas coisas assim, porque os alunos perguntam, né? Então a gente vai estudando para poder passar para vocês. Então a gente vai lendo Sim. essas coisas para ir falando. Então são testes que eles fazem, né? Por que distanciamento? Primeiro era 1 metro, depois passou 1,5 metro, agora 2. Por que eles pedem 2 metros de distância? Porque o vírus ele tem um certo pezinho, muito pouco, claro, porque ele é microscópico, mas é o tempo dele ir e antes de chegar nos 2 metros, ele, pum, tá? Ele cai. Ah, olha só, não está dentro da matéria, mas está dentro da ciência. Poxa, Sim. legal, né? Então ele cai. Por isso o distanciamento social ele é importante, né? Porque como a máscara não é uma barreira 100% eficaz, mas ela ajuda muito, vamos supor, se eu estou falando e estou doente, as gotículas de saliva vão saindo, elas são microscópicas. Nós chamamos isso de aerossóis. Esse aerossol pode chegar em outra pessoa, mas nessa distância de 2 metros, né? Carla está aqui, Sofia está aqui. Tá falando, né? Então, ó, o vírus, ele, antes de chegar na Sofia, ele, pum, cai no chão. Aí ele não chega a você. Por isso que é importante o distanciamento social, tá? Para evitar que você aspire, inspire esse vírus, tá? A gente tem que ter esse cuidadinho. Minha garganta tá ficando seca. Hoje eu gostei, falei pra caramba, isso foi bom, sinal que a aula foi boa. Era para ser um tempo de live, um tempo de dever, foram 2 tempos de live. Gostei, ó. Muito Falta bom 3 isso. minutos. A gente já 3 se minutos. despediu e ainda estamos aqui. Mas isso é legal, poxa, a sim, aula a gente já se participando. É muito, Aí daqui olha, a pouco, 1h da tarde. não, eu tenho que almoçar que 1 hora eu dou aula em outra escola. É muito chato quando só a gente fica falando e fica todo mundo assim, ó. É desanimador. Então, ó, agora eu vou mesmo encerrar, tá bom? Sério, um pessoal Tá saiu bom, já. Um tia. pessoalzão. Ah, Vou fechar. só estão 8 alunos aqui.